Meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma videoaula aqui no nosso canal e eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer aí a sua assiduidade aqui nos nossos vídeos. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida. E nessa aula de hoje, esse vídeo de hoje, nós vamos estudar e ver sobre as 7 dispensações. É uma temática muito importante, uma temática muito boa, tá? É uma temática que chama muita atenção, traz muita curiosidade. Se você nunca ouviu falar nessa temática, fique até o final, porque você vai descobrir coisas novas, tá bom? Esse é o meu intuito aqui, é trazer sempre coisas novas, matérias teológicas e também trazer um grau de conhecimento legal, tá? É lógico que ninguém aqui sabe de tudo, eu não sou portador de todo o conhecimento, jamais. Mas o pouco que eu sei eu gosto de compartilhar, então por isso que eu criei este canal. Meu querido, antes de começarmos este vídeo, eu gostaria que você, por favor, deixasse o seu like, tá? Deixasse o seu like, deixe o seu like aí, curta, compartilha, tá bom? E vamos ter uma aula bem produtiva aqui. Fique até o final e nos ajude. Deixe seu like, seu joinha, se inscreve, ativa o sininho para receber vídeos novos, tá ok? Compartilhe nos seus grupos familiares, nos seus grupos que você acha relevante, para poder pessoas também adquirir esse conhecimento que você está adquirindo aqui, tá ok? Todo conhecimento, seja ele mínimo ou máximo, é importante e essencial para as nossas vidas. É o que nós levamos para o túmulo, é o conhecimento, ninguém rouba de nós, apenas compartilhamos deles. Ok? Então, as 7 dispensações nós vamos ver hoje. E já iniciando aqui, vamos ver o que é dispensação. Então, tá aí o conceito do que é dispensação, que vem a ser dispensação, né? Dentro desse conceito, dispensação é o que? É um período em que o homem é provado com respeito à sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Deus constitui o homem de livre-arbítrio e é necessário que a sua vontade, no caso do homem, seja provada para verificar se de fato ele, o homem, serve a Deus por amor à sua pessoa ou não. Juntamente com as dispensações, verifica-se a presença das grandes alianças ou pactos entre Deus e os homens. Em cada caso, há nova revelação de Deus e nova prova a qual o homem é submetido. Todo o tempo que Deus tem facultado ao homem através das dispensações. Olha, é bom e interessante eu dizer aqui o seguinte, e essa provação que está aqui expressa, ela não é para que Deus conheça o homem, tá? Jamais. Deus não precisa provar ninguém para conhecer essa pessoa. Mas Deus prova, Deus coloca essa pessoa à prova para que esta pessoa conheça a sua própria fragilidade, entenda de alguma maneira qual é o projeto e o propósito de Deus para a sua vida dentro daquele período, dentro daquela dispensação que nós já acabamos de ver, que é um período em que o homem é provado com respeito à sua obediência, tá bom? Há alguma revelação específica da vontade de Deus. Então, Deus se revela dentro de um período de tempo e exige do homem, né? Do homem, essa obediência, essa observação, né? Do seu pacto, de sua lei, né? Daquilo que ele colocou e se expressou, se revelou para que o homem pudesse obedecer. Então, o homem tem seu livre-arbítrio, tá bom? Mas esse livre-arbítrio é necessário que a vontade do homem seja provada para verificar se de fato ele serve a Deus. Não que Deus faz isso para conhecer o homem, que Deus não precisa provar ninguém para conhecer, ele é Deus. Mas para que o próprio homem entenda que está sendo provado para sua própria verificação com relação ao Deus que esse homem decretou
e determinou que ama, né? Que serve, tá? E que está disposto a obedecer ou não. Bom, as 7 dispensações, quais são elas? Primeiro, a gente entender que são 7 as dispensações, para aqueles que são dispensacionalistas, tá? Esse vídeo aqui é bem nichado. Por quê? Geralmente, os pentecostais, eles são dispensacionalistas e acreditam que da, dentro da Bíblia, né, dentro do ensino bíblico, dentro dos tempos e das épocas, Deus dispensou 7 períodos, tá? Que é o período da inocência ou dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. E, por último, é a dispensação milenial, que vai acontecer após a grande tribulação, tá bom? E a guerra do Armagedon. Bom, então aqui, quais são essas 7 dispensações? Está aí. Primeira dispensação, inocência. Segundo, consciência. Terceira, dispensação do governo humano. Quarta, dispensação patriarcal. Quinta, dispensação da lei. Sexta dispensação, que é a nossa, a graça. E a futura é a do milênio. Tá bom? Vamos avançar então. Quais são os aspectos dessas dispensações? Hã? Quais são os aspectos dela? Cada dispensação tem 5 características, as quais mostram o seu começo, andamento e fim. Quando iniciar uma nova dispensação, né, desse estudo, nesta apostila aqui, você encontrará um ícone para cada uma das características. Tá? Vai estar um ícone aí para cada uma das características. Veja os seus objetivos e aplicações. Então, dentro das dispensações, existem 5 aspectos que estão intrinsecamente ligados às dispensações. Quais são esses aspectos? Toda dispensação, o homem terá um dever, Deus deixará um sinal, Deus deixará uma promessa, o homem terá que obedecer, e se não obedecer, ocorrerá um juízo de Deus. Então, o dever, sinal, promessa, desobediência e juízo. Tá ok? Então, vamos ver assim, pormenorizadamente, detalhadamente. Então, se cada dispensação existe o seu aspecto aí, existem 5 aspectos, vamos ver quais são eles. Dever. O dever é a exigência de Deus, que Deus faz, que Deus requer do homem, no período da dispensação em questão. Sinal. Sinal mostra a presença de Deus dentro dessa dispensação. Promessa. Promessa é a maior revelação de Deus, seu amor, dentro de cada dispensação. Desobediência. No caso de desobediência, é mostrar o erro do homem e seu pecado. E juízo, já está dizendo, é a aplicação da justiça de Deus em cada dispensação. Vamos para a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Está vendo o íconezinho aqui, né? Esse ícone aqui é representativo do jardim. Tá ok? Aqui está o ícone aqui, se vocês puderem ver aqui, ó. Não sei se a setinha aparece para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é o íconezinho do jardim. Tá bom? Então, o que é essa dispensação da inocência? Tá? Vamos para os aspectos, né? 5 aspectos. Qual é o primeiro aspecto? Dever. O que foi que Deus disse? Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Qual é o dever do homem? Não comer da árvore aí, do fruto que Deus havia dito. Não coma. Esse é o dever do homem. Não coma, não prove. Qual foi o sinal? Informação da mulher para o homem. Deus forma a mulher para o homem para ser a sua ajudadora, a sua adjutora, aquela que está próxima, aquela que está lado a lado, tá bom? Qual foi a promessa? Esta, no caso a semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Ali é a promessa messiânica, né? Essa foi a promessa messiânica. Desobediência. Quando ocorreu? Quando
o casal tomou do fruto e comeu, tá? No caso, Eva tomou do fruto e comeu e também deu ao seu marido, mas ali a prática foi conjunta, tá bom? Então, quando o casal come do fruto proibido, ele desobedece e depois da desobediência veio o quinto aspecto, que foi o juízo do Senhor. O Senhor Deus o lançou, o lançaram fora. Lembra que a responsabilidade aí está sempre no homem, por isso, ó, não diz assim, os lançou, mas pelo contrário, o Senhor o lançou fora do jardim do Éden. Se ele estivesse se referindo a Eva, estaria o texto assim: o Senhor a lançou, o artigo a, aí definindo o sexo feminino, mas está aí o artigo o, definindo o aspecto masculino como o cabeça da criação, tá ok? Como aquele que encabeçava e estava como é, encabeçando a questão da liderança, tá ok, meu querido? Então, é, vamos lá aqui para o texto. Deus criou o homem como a coroa e glória de toda a criação. Lógico, o homem aqui no aspecto generalizado, tá? Homem e mulher, quer dizer, o casal. Então, Deus criou o homem, ou seja, Deus criou a mulher e o homem, a humanidade. Deus criou os primeiros seres humanos como coroa de sua criação, como sua própria imagem. Deus o fez para o ser regente e cabeça de tudo que fora criado no mundo edênico. Adão foi criado adulto, inteligente, perfeito, com capacidade nata para governar o mundo segundo a mente de Cristo. O homem foi, aí já está mais específico com Adão, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Cristo. Cristo é o eterno, eu sou. Adão era uma cópia. A perfeição e capacidade humana é vista quando Adão colocou nome em todos os animais existentes, não conhecendo nenhuma regra de nomenclatura. Não tinha livros, escolas, experiência e nenhum processo didático. O homem era sábio por intuição divina. Diferente de todos os animais, ele era a imagem e semelhança de Deus, recebeu a razão, a sabedoria e a imortalidade. Era, porém, inocente quanto à grandeza do bem e à extensão do mal. Tá? Então, esta era a composição de Adão. Este era o Adão perfeito. Né? Segundo, dispensação da consciência. Então, quando eles pecam lá, Deus expulsa do jardim, e assim que eles são expulsos do jardim, assim que eles provam do provam do fruto, melhor dizendo, né, ali proibido, eles passam a ter consciência, tá? E devido à sua desobediência, Deus o expulsa, tira do jardim. Então, dentro desse aspecto da dispensação da consciência, qual era o dever? Esperar fielmente o cumprimento da promessa. Gênesis 3,15. Tá? Agora, a partir daí, eles tinham que esperar fielmente o cumprimento dessa promessa de Jesus, que Jesus viria, tá? Aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Qual é o sinal? Enoque é transladado. Então, dentro do período ainda da consciência, Enoque é transladado, como uma referência da igreja, né? Do arrebatamento, ou de alguém que anda com Deus e perfeitamente, e Deus o toma para si. Deus tomar para si é uma espécie de arrebatamento. Deus arrebatou para si, Deus tomou para si. Promessa: salvação pela arca. Então, faz para ti uma arca, quando Deus fala para Noé. Então, a promessa de salvação pela arca. E a desobediência: julgo desigual. Quando os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Está aí o texto. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tá? Viram os filhos de Deus, viram os filhos dos homens, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, ok? E o juízo de Deus foi o próprio dilúvio, né? O juízo foi o próprio dilúvio. Tá um pouco cortado ali, mas a gente dá para entender que é o que foi o dilúvio, tá ok? Então aqui, ó, a consciência.
E diz o texto: a dispensação da consciência, Gênesis 3:1 a Gênesis 8:14, durou cerca de 1650 anos, abrangendo o período desde a queda do homem até o dilúvio, ao desobedecer a Deus, mesmo sendo por ele advertido. Então, ao desobedecer a Deus, mas aqui botando o ícone, olha, tá vendo o ícone aqui, né? Tá o nome consciência aqui, debaixo do nome consciência tem um nome consciência aqui bem pequeno, e a imagem representativa do período aqui da consciência, tá ok? Esse é o ícone aí que nós falamos lá no início. Sempre vai ter aqui um ícone de identificação com a temática, tá bom? Não sei se você consegue ver aqui, ó, esse ícone aqui, ó, tá bom? Vamos prosseguir então. Então, ao desobedecer a Deus, mesmo sendo advertido, o homem rejeitou viver, entre aspas, aí, inocente, sem conhecer o bem e o mal. Tendo o homem conhecido o bem e o mal, isto não lhe trouxe benefício algum. Partiu do Éden em condições, partiu do Éden em condições bem diferentes de como entrou no jardim, né? Perdeu a comunhão com Deus, o trabalho tornou-se árduo, herdou a morte espiritual e física, o mundo caiu sob maldição. Conhecera o mal e já estava debaixo do seu domínio. Paulo fala que através do pecado, o homem, quando peca, ele tira todas as coisas do lugar. Então o mundo era perfeito, existe a harmonia, e a partir da queda é deslocado, tudo aquilo que era perfeito foi deslocado. Né? Então o homem, ele deslocou toda a natureza. Por isso que Paulo também fala que a natureza geme, esperando a redenção. Então, o mundo caiu sob maldição e agora conhecera o mal e já estava debaixo do seu domínio. No entanto, conservou o livre-arbítrio e, como antes, continuou a ser livre e responsável perante Deus por sua maneira de agir. Com doloroso conhecimento de si mesmo, vivendo e orientando-se por este alarme divino, a consciência, poderia realizar um governo justo, desviar-se do mal e apegar-se ao bem. Então, a consciência tornou-se um alarme divino. Então, muita coisa a gente não faz hoje também, ou quando fazemos alguma coisa errada, a sua consciência, a minha, a nossa consciência, ela liga o alerta. Opa, fez alguma coisa errada. Opa, vacilei. Opa, que é isso? É o alerta de Deus. É esse sinal vermelho de Deus, da consciência que pesa, da consciência que nos deixa dormir, da consciência de alguém que fez algo errado, a consciência do pecado, a consciência do erro, a consciência da falha. Né? Quando você erra, falha ou tem alguma situação adversa, já liga ali o sinal de alerta. Né? Então, a provisão divina para a queda, a aliança, né? Nessa aliança, Deus não ignorou o pecado, porém revelou ao homem a solução divina para o problema do pecado, que surgiu como consequência da queda. Até ao momento não havia sacrifício pelo pecado, então não haveria sacrifício ali no Éden, né? Agora Deus proveu um meio pelo qual o homem poderia reencontrar a natureza e a comunhão com Deus. Tem lá 1 João 1, versículo 3 ao 7. Então a provisão para a queda da aliança, para a queda, foi uma aliança que Deus havia feito com o homem novamente através de Noé. Através de Noé. A responsabilidade humana, escolha consciente. Esta aliança começou a ser pregada por Adão, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Isso significa que Adão pregou para seus filhos, e os que creram, Abel, Sete, Enoque, Noé e outros da linhagem piedosa, mantiveram vivo este testemunho de fé, oferecendo sacrifícios pelo pecado durante todo o período antediluviano de mais de 1500 anos. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4 ao 7. Percebe aí que a Bíblia, ela prova a Bíblia? A Bíblia, ela mesma tem resposta para ela mesma. Né? A Bíblia interpreta a Bíblia. Isso aí é uma máxima
da hermenêutica bíblica, né? A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, também fala sobre a revelação progressiva, né? Algo que aconteceu em um livro, aconteceu no período da história, muitas das vezes é explicado em outro livro, em outro período, em outro tempo, por outro escritor, que tem uma abrangência maior da compreensão daquela revelação no passado. Caim não creu na palavra de Deus e, como consequência, o seu sacrifício foi desprovido de fé e Deus não aceitou a sua oferta. É importante entendermos que o problema não estava na sua oferta, mas no coração do ofertante. Havia incredulidade, maldade, e Deus o avisou. Gênesis 4:7. Porém, ele rejeitou o bem e aceitou o conselho do mal, matando seu irmão Abel. Caim foi o primeiro a construir e o primeiro a glorificar o nome dos homens. Gênesis 4:17. Seus descendentes, os caimitas, foram homens inquietos e violentos, separados de Deus. A desobediência dos descendentes de Sete. O homem estava consciente, não era mais inocente, sabia através de Adão, testemunho vivo da justiça divina e da rejeição dos descendentes de Caim, que Deus queria um povo separado do mundo que jazia no maligno. Mesmo assim, viram os filhos de Deus, a geração de Sete, que as filhas dos homens, geração de Caim, eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, viram os filhos de Deus. Então, assim, ó, eles viram as mulheres da descendência de Caim, a descendência de Sete, que era uma descendência separada, juntou-se com as filhas de Caim, por elas serem formosas, por elas serem bonitas, por elas serem atraentes. Então, assim, os olhares e a concupiscência dos olhos, que foi para o coração da geração de Sete, fizeram com que eles se juntassem às filhas de Caim, a geração maldita, vamos dizer assim. E daí veio a desobediência, mais uma vez, o jugo desigual e a mistura, tá? Que não era para acontecer. E devido a isso, começaram a nascer gigantes na terra, né? Devido a esta maldição, tá ok? E nós não acreditamos na Cabala. Na Cabala diz que foi os anjos que vieram e formaram os nefilins e que lá e tudo mais. Gente, a Bíblia não fala sobre isso. Isso aí é Cabala, tá ok? Isso é Cabala. A Cabala é a parte mística do judaísmo. Cabala é o livro místico dos judeus, tá? Alguns judeus aí que acreditam nesse lado mais esotérico, nesse lado mais místico, mais misterioso, esse lado mais místico mesmo, esotérico mesmo. Pronto. Então não tem muito o que falar. Vou dizer a parte negra, entre aspas, né, do judaísmo. Nós não acreditamos nisso, até porque anjo não se reproduz, tá? Anjo não se reproduz. Foi os demônios? Não, gente, não, pelo amor de Deus. Não, se anjo não se reproduz e demônios são anjos caídos, como é que esses anjos tiveram relação? Para que o anjo entre nessa atmosfera humana, para que um demônio entre nessa atmosfera humana aqui, ele não tem legalidade para isso. Ele precisa entrar em um corpo. Alguém, tá? Que entrega o seu corpo para esses demônios, para essas entidades. Tá ok? Eles entregam as suas almas, suas vidas, e aí através de sacrifícios, e aí os demônios encarnam, entram nesses corpos aí de pessoas que se entregam a eles para poder fazer a maldade. É assim, os demônios, eles não têm essa legalidade. Quem dá a legalidade é, nesse caso de possessão maligna, quem dá a legalidade é o próprio homem. O homem dá a legalidade através de
através de serviços espirituais, tá ok? E dedicação a essa parte negra é, da espiritualidade, tá ok, irmão? Então, assim, através disso, através dessas legalidades que o diabo entra no corpo das pessoas para fazer o mal, tá ok? Quando a Bíblia diz que o diabo ele se transfigura em anjo de luz, ele está querendo dizer ali que o diabo ele vem com, aparentemente como bonzinho, com coisas boas, até mesmo querendo ser Deus, até mesmo copiando as coisas espirituais, celestiais e as coisas de Deus, as coisas da luz. Se passa por mensageiro da luz, tá? A gente vê algumas religiões aí, né, que acreditam muito nessa parte da espiritualidade, tá? Ah, que você tem que evoluir, ah, que você precisa ser luz, sua luz precisa evoluir. Isso são o quê? Isso são práticas não convencionais, isso são práticas diabólicas, tá ok? A Bíblia diz, o diabo, ele se transfigura em anjos de luz, ele parece com Deus, mas ele não é Deus. Tá? Ele até opera milagres, faz sinais, faz prodígios, mas isso é uma representatividade da forma como ele se apresenta como Deus, como o próprio Deus. Ele quer ser igual a Deus. Não foi por isso que ele caiu, irmão. Não foi por isso que ele foi destronado. Não foi por isso que ele foi lançado dos céus. Foi por isso que Deus é, expulsou ele. Foi por isso. Então, assim, você acha que ele não vai querer ter essa mesma tentativa? Sempre, sempre ele vai fazer isso. Então, cuidado aí, tá bom? Com essas interpretações, com essas crenças aí da cabala. Tem nada a ver. Você não é judeu, você não é cabalista, a não ser que você seja. Se você não é, então vai pela Bíblia. São a descendência de Sete, que era a descendência separada pela qual Cristo veio, tá bom? Do povo semita de Sem, tá? Um dos filhos aí de Adão e Eva, né? Sem. E a gente consegue perceber exatamente na própria escritura, tá? A própria escritura já deixa é, uma ponta de interpretativa para entendermos que são essas duas gerações. Então, conscientemente praticavam um jugo desigual, mas Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Antes, porém, do juízo divino chegar, Noé achou graça aos olhos de Deus e recebeu ordem para construir a arca e pregar a justiça durante 120 anos. Irmãos, 120 anos. A igreja de Jesus Cristo para cá vem pregando há mais de 2.000 anos. Há mais de 2.000 anos a igreja vem pregando o evangelho. Agora imagine, que perseverança, hein? Quanta perseverança. Que Deus, que Deus amoroso e longânimo, com o coração pesado pela desobediência humana, pacientemente espera que se arrependam durante 120 anos e mais 7 dias. Olha aí, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. E o que dizer dos nossos dias? São mais de 2.000 anos. Será que Deus é longânimo? Sim. Deus é amoroso? Sim. Mesmo com o coração pesado pela desobediência humana, Deus pacientemente espera que a humanidade se arrependa. Mas chegará o dia em que essa longanimidade de Deus se esgotará e o tempo será cumprido. Aplicação: a dispensação da consciência. A consciência é a voz de Deus na alma. Quando o homem se tornou consciente, esse estado ele jamais perdeu, permanece até hoje. Somos os únicos responsáveis pelas nossas decisões, crenças, caminhos, planos, alvos, tá ok? Etc. A salvação, a salvação divina são resultados de escolhas humanas.
Geralmente, o homem se gloria do seu raciocínio, inteligência, liberdade, de poder fazer o que ele quiser e decidir. Toda esta liberdade que ele herdou quando recusou viver inocente e preferiu viver consciente, conhecendo o bem e o mal, trouxe para si mesmo a responsabilidade de como usar a sua liberdade, lidando com os resultados da sua escolha. Uma outra questão, na letra B. O dilúvio foi uma prova de que a humanidade não tem condição própria de reencontrar o caminho de volta para Deus. Daí a urgente necessidade de um Salvador, de um caminho de ligação entre o homem e Deus. A Arca de Noé, no final da presente dispensação, mais uma vez foi uma prova de que antes do juízo divino, o dilúvio veio, antes do juízo divino, que foi o dilúvio, veio a misericórdia de Deus. Por 120 anos, a oportunidade de salvação sem preço, sem sacrifício, sem merecer. Era só crer e ser salvo. Mais uma vez, que não aceitou a salvação, conscientemente escolheu a condenação. Durante um ano e 10 dias, as águas do dilúvio destruíram toda aquela geração. Milhares de pessoas que tiveram a oportunidade por 120 anos e mais 7 dias de entrar na arca lutam agora desesperadamente para sobreviverem, arrastados por ondas violentas, fortes ventos, pânico, dor, medo, morte física e eterna. Foi o que receberam por terem rejeitado a graça divina. Vamos para o outro tópico, governo humano. Tá aí o íconezinho aí, abaixo do nome governo humano. Então, qual foi o dever? Aqui os 5 propósitos aí que eu falei lá anteriormente, né? Quais são eles? Dever. Qual foi o dever dentro dessa dispensação que Deus exigiu, né? Deus falou para o povo. Deus falou: povoar a terra, encher a terra e governar a terra. Foi essa nova aliança que Deus havia feito ali com Noé. Lembre-se que se você for lá em Gênesis e pegar a aliança que Deus fez com Adão, você vai ver que Deus fala a mesma coisa para Adão: enchei a terra, povoai e governai a terra. Aí qual foi o sinal? O sinal foi o arco de cores. O meu arco tenho posto nas nuvens e ele será por sinal de e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Ou seja, Deus não destruiria mais a terra por água, por dilúvio. Agora Deus vai acabar através do fogo. Deus vai destruir usando o elemento do fogo. Deus utilizou a primeira vez usando o elemento água, agora ele vai usar o elemento fogo. Promessa: conceito entre Deus e os homens, né? Vossa semente não será mais destruída pelas águas do dilúvio. Foi isso que Deus disse para Noé. Qual foi a desobediência? De novo, o homem desobedece. O que é que o homem intenta em seu coração? Se Deus disse assim: povoar a terra, encher a terra, governar, ou seja, vai pelo mundo, vai povoar a terra. E o que é que o homem diz? O que é que o homem pensa? O que é que o homem projeta? E projeta exatamente isso aí, ó. Vinde, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados. E façamos um nome, façamos um líder, né? Para que não sejamos espalhados. O que o nosso nome, Babilônia, ou Babel, né? A torre de Babel, Babilônia veio de Babel, né? Mas para que Babel, confusão, para que o nosso nome não seja espalhados. Ou seja, vamos formar aqui uma geração aqui, a gente fica aqui nessa localidade específica, a gente faz uma torre que toque o céu, há moradia para todo mundo, há uma comunidade unida, tá bom? E daqui a gente tenta chegar ao céu com essa torre. Desobedeceram, porque essa não foi a ordem de Deus. O juízo, confusão das línguas. Aí Deus veio e confundiu as línguas. Por isso que existe essa série de idiomas. Tá? Esse número de idiomas, dialetos, foi através da confusão das línguas, que aí eles não conseguiram mais se entender entre eles, e cada um pegou o seu rumo, cada um foi construir a sua família, construir
e conquistar os seus territórios. Assim o Senhor os espalhou, através da confusão das línguas. O texto diz, aqui ó, do slide, a duração desta dispensação foi de 427 anos, desde o tempo do dilúvio até a dispersão dos homens sobre a face da terra. Gênesis 10, versículo 2 a 5, capítulo 11, versículo 10 ao 19. Noé, o sobrevivente do dilúvio, era o pai do mundo presente. Era um homem íntegro, um justo que andava com Deus, tornando-se herdeiro da justiça que é pela fé. Noé foi um homem piedoso que mantinha sua fé no Deus verdadeiro. E durante os 600 anos que antecederam ao dilúvio, Noé foi contemporâneo de Matusalém, seu avô. Matusalém contava com 240 anos de idade quando Adão morreu. Assim, por certo, Noé foi conhecedor dos grandes feitos do período antediluviano e dos primeiros tempos do jardim do Éden, né? Ou no jardim. Noé era conhecedor das promessas e misericórdias divinas, bem como de todos os juízos sobre o mundo ímpio que acabara de perecer. Até o presente momento, o homem era individual e consciente para escolher ou rejeitar os caminhos de Deus. Cada um fazia o que queria e abusava da misericórdia divina. Porém, no governo humano, Deus coloca rédeas e responsabilidades sociais no comportamento humano. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Era a oportunidade dos homens se unirem de forma social e coletiva para cumprirem a promessa divina de frutificar, multiplicar, encher a terra e evacuar a terrível violência da dispensação passada. Individualmente, o homem falhou, uma nova oportunidade é dada, uma nova aliança é estabelecida, agora em forma de um governo humano, podendo criar leis sociais para impedir o aumento da desobediência, aproveitando-se da boa semente. Noé unindo-se para servir ao Senhor. A boa semente ali era o próprio Noé. Né? Então, a desobediência. A desobediência foi a Torre de Babel, né? Quando eles fazem a Torre de Babel, ali eles entram no processo de desobediência. E o que diz então? A desobediência, a torre. Como disse Deus, o problema do homem não está na forma de governo, mas na maldade instalada no seu coração desde o ventre. Gênesis 8, 21. E assim, ao contrário de obedecerem à ordem divina, encheram a terra. Disseram, ao contrário, né? De obedecer à ordem divina, de encherem a terra, disseram, vinde, edifiquemos uma torre, uma cidade cujo cume ou topo toque nos céus, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ora, Deus havia dito, enchei e povoai, dispersai sobre a terra, mas eles quiseram fazer o contrário. Alguns séculos depois desta decisão, na época da igreja primitiva, Deus revelou ao apóstolo João de quem é esta ideia de ajuntar a humanidade para desobedecer a Deus e contra ele vir guerrear. Lá em Apocalipse 16, 14, depois do capítulo 19, versículo 19. De quem? Do próprio diabo, né? O próprio diabo. Então, o juízo, a dispersão. O juízo sobre esta ímpia geração foi determinado. Veio na forma da confusão das línguas, tornando-se o meio utilizado por Deus para obrigar os homens a se espalharem sobre a superfície da terra. Tal medida o serviu para refrear o homem no seu intento pecaminoso e suas ambições carnais. Porém, na grande tribulação virá a plena medida do juízo divino sobre o mundo pós-diluviano. Aplicação: governo humano. Letra A. Está claro que a humanidade, ainda que unida com todos os seus grandes projetos e feitos, jamais conseguiu, com sua própria força, se reconciliar com Deus.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Cristo falou. Letra B. Todo o esforço humano para chegar a Deus por outro caminho, fora daquele que ele traçou, só o distancia cada vez mais. A confusão das línguas mostrou isso. Letra C. Todos nós temos o efeito da queda na nossa própria carne. O coração inclinado a pecar. Não adianta reclamar da consciência e do governo humano. Precisamos ser curados do nosso coração. Letra D. Não há felicidade em nenhum projeto ou realização pessoal. Ela está no fazer, mas no obedecer. Ela está no fazer, mas no obedecer e obedecer a Deus. A torre foi um feito humano para não sermos espalhados. Não foi exatamente o que aconteceu, pois já ficaram juntos, porque pois para ficarem juntos, não tinham o que fazer, mas obedecer, que é o mais importante. Dispensação patriarcal. O que é que diz aqui? Quais são os cinco propósitos aqui, as cinco deveres, né? Ou as cinco características aqui. Dever. Deus diz assim: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Anda na minha presença e seja perfeito. Isso Deus disse para Abrão, porque o patriarcal começa com Abrão, tá? Então aqui, ó, sinal, o nascimento de Isaac. Deus havia feito ali uma promessa para ele e o sinal desse cumprimento dessa promessa foi o nascimento de Isaac, tá? Promessa: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus diz para é, Abrão, aliança abraâmica, né? E Deus diz para Abraão naquela ocasião: em ti serão benditas todas as nações da terra. Qual foi a desobediência? Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Juízo, as pragas a morte e as mortes dos primogênitos no Egito. Esse foi o juízo, a desobediência. O povo se rebelou contra ele, contra Deus, e não quiseram ouvir, tá? E o juízo foram as pragas e as mortes dos primogênitos no Egito. Quando começa então essa dispensação patriarcal? A dispensação patriarcal é vista na Bíblia de Gênesis capítulo 1, versículo 12 a Êxodo 18, 27. Já vimos 3 dispensações até aqui e em todas elas a criatura humana foi submetida a experiências bem diferentes uma das outras, porém em nenhuma delas pôde subsistir por si mesma. A dispensação patriarcal é vista na Bíblia de Gênesis 1, 12, 1 a Êxodo 18, 27. A dispensação patriarcal teve início com a aliança de Deus com Abraão, 427 anos após o dilúvio. A duração dessa dispensação foi de 430 anos, quando Israel saiu do Egito. Tá? Êxodo 12, versículo 40, Hebreus, capítulo 11, versículo 9 ao 13. Pouco mais de 4 séculos, e o pecado já estava se alastrando em grandes proporções, atingindo até a linhagem piedosa e temente a Deus, e Sem, filho de Noé. Noé era o 10º depois de Adão, e depois de Noé, o 10º foi Abraão, filho de Terá, que residia em Ur dos Caldeus, centro das civilizações de Nimrod, descendente de Cão. Neste ambiente idólatra que vivia Abraão, quando Deus o chamou para sair da sua terra e de sua parentela e ir para uma terra em que ele lhe mostraria. Esse é o ambiente que Abraão vivia, um ambiente de idolatria, e Deus diz para ele, Deus chama ele e diz assim: sai desse ambiente de idolatria, sai desse ambiente de prostituição espiritual e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Deus chama Abraão para esta aliança, para este pacto. Nesta dispensação, Deus escolheu o homem de fé, no caso Abraão, para fazer dele um povo, no caso Israel, e através dele abençoar todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações.
A bênção era passada de patriarca a patriarca, primogênito a primogênito. Apesar dos patriarcas terem falhado algumas vezes, eles não perderam a fé nas promessas de Deus. Por ciúmes, medo e tirania, o Egito começou a oprimir o povo eleito por Deus. Êxodo 19, Êxodo 1, capítulo 9 ao 14. José, filho do último dos patriarcas, prosperou para o Egito. Êxodo 47, versículo 13 ao 20. E também prosperou no Egito. Êxodo 47, versículo 2. Porém, estava consciente e crente na promessa feita a Abraão. Por isto, não aceitou que seus ossos ficassem no Egito. Êxodo 47, versículo 29 ao 31. É lamentável que tão grande exemplo de fé não tenha sido seguido pela maioria de Israel, que preferiu o Egito, seus ídolos e sua vida abominável. Ezequiel 20, versículo 6 a 8. Aplicação dispensação patriarcal. Como se deve ser aplicada, então, essa dispensação? Letra A. Depois de conhecer o bem e o mal, o homem que, através da consciência e do governo humano, falhara, tem agora a graça do governo divino. Era só crer e obedecer. O mais era com Deus. Farei de tu uma grande nação. B. Abraão creu e partiu. Nós sabemos que ele creu porque ele obedeceu. A fé, a fé a fé nós não a vemos, mas a obediência, que é a ação da fé, nós podemos vê-la. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, letra C. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, lutou por ele e seus pastores tiveram problemas com os pastores de Ló. Estas foram algumas das sérias consequências por ter levado seu sobrinho, quando Deus havia dito para sair do meio de sua parentela. Letra D. Até hoje somos abençoados com as experiências dos patriarcas com Deus. Quando o homem crê em Deus e aceita o seu governo, a sua vida começa a experimentar grandes vitórias sobre os feitos da queda. Vamos para a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Está aqui o ícone, né, abaixo da palavra lei. Qual foi o dever dentro desta dispensação? A intercessão, o reino sacerdotal e a obediência à lei. Então, o povo de Israel foi separado por Deus para ser um povo intercessor, um reino sacerdotal e viver em obediência à lei de Deus. Qual foi o sinal? A presença divina na nação de Israel. Deus prometeu que estaria com a nação de Israel. Promessa: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Levítico, né? Levítico diz lá sobre essa promessa. Que fizer o quê? Que viver pelo quê? Pela lei de Deus, né? O homem que viver estas coisas viverá por elas. Qual foi a desobediência? O bezerro de ouro, né? Pediram o rei e rejeitaram o rei, tá? O bezerro de ouro, pediram o rei, tá ok? E depois rejeitaram o rei, que foi Cristo. Qual foi o juízo? Destruição de Jerusalém e dispersão dos judeus no ano 70 depois de Cristo. A duração desta dispensação foi de aproximadamente 1430 anos, desde o êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. Olha só o que diz em João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. No terceiro mês da saída no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, né? Aqui. Então, a sublime missão que Deus tinha para Israel, eles teriam a presença do verdadeiro Deus e todas as nações. Nenhuma santificação pessoal foi exigida para sair do Egito. Porém, para possuir a terra prometida e se tornar uma propriedade peculiar dentre todos os povos, era necessário diligentemente ouvir a voz de Deus e guardar a aliança com ele. Ficou bem claro que foi Deus o autor da libertação do Egito e que Moisés era o mediador escolhido pelo próprio
Deus. Êxodo 19, 9. Com o monte Sinai fumegando, trovões e relâmpagos, o monte tremendo, o som de buzina muito forte, o povo de Israel ficou trêmulo, mas consciente de que a lei estava sendo obedecido por Deus. Ou obedecido, não, estabelecido por Deus. Até o momento não havia limites na mente do homem que matava, roubava, adulterava, adorava ídolos, etc. A lei de Deus mostrava o pecado do homem e revelava a necessidade de um Salvador. Foi a resposta de Israel por 3 vezes a tudo que Deus lhe falava por intermédio de Moisés. No entanto, ainda no deserto, adoravam o bezerro de ouro. Cobiçaram comer carne. Desejaram voltar para o Egito. Murmuraram contra Deus e não quiseram entrar em Canaã. Por causa da murmuração, Deus os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, para depois entrarem na terra prometida. E já estava próxima deles. Daí por diante, Israel falhou. Falhou em guardar os mandamentos do Senhor. Mas apesar de punidos muitas vezes por seus pecados, ele jamais tirou a sua oferta, de fazê-los a sua propriedade peculiar, o reino sacerdotal e nação santa. A história de Israel, quer no deserto, quer na terra prometida, sobre os reis ou sobre o ministério dos profetas, do cativeiro ou na restauração, é uma longa história de falhas e fracassos que culminou no pecado maior de todos, rejeitar e crucificar o herdeiro prometido por Deus em Gênesis 15. Israel rejeitou ser uma bênção às nações e também foi rejeitado por Deus, que elegeu a igreja. Porém, dias virão em que Israel vai se arrepender dos seus pecados e, sob o governo de Cristo, será uma bênção a todas as nações. Vamos à aplicação da dispensação da lei. Letra A. A lei mostra o pecado a dizer: você que mata não matará. Você que tem outros deuses não terá outros deuses. Ela mostrava como o homem estava no pecado, mas não removia o pecado do homem. Como um espelho que mostra a sujeira, mas não remove, deixando claro que, reconhecendo-se pecador, o homem deveria juntamente reconhecer a necessidade de um Salvador. Assim como antes da lei, o homem não se sentia culpado e ia se afundando de culpa em culpa, de pecado em pecado. Toda pessoa que aceita a nova lei de Deus, a graça e o Espírito Santo, não percebe o seu pecado e sua iminente destruição. Israel sofreu muito, letra C. Israel sofreu muito por não cumprir a lei de Deus. Quanta tristeza, lutas, mortes, choros, dor foram resultados de tal desobediência. Se quem rejeitou a revelação da lei recebeu a justa punição, como não devemos nos portar nós que recebemos a superior revelação da graça de Deus? Vamos para a dispensação da graça, a sexta dispensação, ou eclesiástica, né? A dispensação da igreja. Qual o dever? Para os gentios, crer em Cristo ou crer em Jesus Cristo. Atos 16, 31, né? Será salvo tu e a tua casa. Para os judeus, arrependei-vos. Para a igreja, nenhum. Porque igreja é a junção de gentios e judeus. Sinal. A descida do Espírito Santo foi um sinal de presença de Deus, um sinal de que Deus está com a igreja. E nessa dispensação. Tá, ok? Um outro aspecto é a promessa, que é de voltar. A promessa é a sua volta. Virei outra vez. Este Deus há de vir. O arrebatamento. Atos 1, 19. Desobediência. Do ímpio, nem todos obedecem o evangelho, né? Do cristão, repreendido pelo Senhor para não ser condenado pelo mundo. Essa aí é a ressalva da desobediência. Juízo. Grande tribulação para Israel e os não cristãos. Para a igreja, nenhuma condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Porque a igreja verdadeira sobe, né? Quem não é igreja verdadeira fica. Por isso que para a igreja não tem juízo.
O juízo é para Israel e para os não cristãos. Tá ok? A igreja verdadeira sobe. Então vamos lá. Ao considerarmos a dispensação da graça, também chamada dispensação da igreja, estamos na apreciação da nossa própria experiência. A duração desta dispensação vai da crucificação de Cristo à sua segunda vinda, período que já abrange em torno de 2000 anos. Esta dispensação foi inaugurada no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado. A experiência pentecostal do Espírito Santo torna real na vida dos crentes aquilo que Jesus Cristo proveu pela sua morte na cruz. Hebreus 10, versículo 19 ao 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, a sua carne. Outro texto, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Isaías 53, 5. Ao considerarmos a dispensação da graça, também chamada de a dispensação da igreja, estamos na apreciação da nossa própria experiência. Tá ok? Na dispensação chamada de graça, que quer dizer favor imerecido, nós vemos se cumprindo em Jesus Cristo todas as coisas. Ele é a graça de Deus que o mundo não merecia. Como em todas as dispensações, o homem falhou e não conseguiu encontrar o caminho da comunhão perdida no Éden. Jesus Cristo voluntariamente se fez homem, aceitando a vontade de Deus, manifestando as exigências divinas quanto ao pecado em favor da humanidade. Então, a duração desta dispensação vai da crucificação de Cristo à sua segunda vinda, período que já abrange em torno de 2024 anos, né? Esta dispensação foi inaugurada no dia de Pentecoste com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo foi derramado. Jesus Cristo, o cumprimento das profecias do caso de Gênesis 3,15. Jesus Cristo foi a semente de Abraão, ao qual prometera Deus, dizendo: farei de ti uma grande nação. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Nos diz: e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como falando de muitos, mas como de um só. E a teu descendente, que é Cristo. Jesus Cristo foi o profeta semelhante a Moisés, também prometido à nação de Israel. Atos 3, versículo 22 ao 26. Jesus Cristo foi o filho de Davi. Deus prometeu a Israel um reino que não teria fim. O reino espiritual já foi estabelecido no Pentecostes e o reino mundial está por vir. Mateus 25, 31, Apocalipse 3, 21. Nunca houve, nunca haverá graça semelhante a esta. Jesus Cristo levou todas as culpas, pecados, dores e heranças do pecado sobre si e deu-nos a sua vida, adoção, justificação, remissão, santificação e a vida eterna por sua graça. Outro ponto, superioridade da graça. Superior a todas as outras promessas é a promessa da graça de Deus. Letra A. Não encobrir o pecado, mas removê-lo completamente. B. Mudança completa de caráter, um novo coração. C. Conceder-nos o Espírito Santo. Ezequiel 36, versículo 27. Letra D. Deus nos cura dos males físicos. Tiago 5, versículo 14. Outra, para tomar posse de todas as bênçãos da dispensação da graça e a eterna comunhão com Deus, completamente livre das consequências da queda. O homem precisa apenas crer, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é, aceitar a graça de Deus em sua vida. As bênçãos da lei eram para a nação de Israel e seus descendentes. As bênçãos da igreja são para todas as nações. Então aí,
A nova Israel, a igreja. Ponto 1. Sabemos pela palavra de Deus, Mateus 13, que nem todo mundo aceitará a graça oferecida por Deus, razão pela qual ele chamou para fora das nações a igreja, que é um povo especial, zeloso de boas obras, constituído de gente de todas as nações, para invocar o seu nome e anunciar sua graça salvadora. Israel foi tirado do Egito, a igreja foi tirada dentre as nações. Só quem consegue compreender a grandeza da revelação divina na atual dispensação consegue se desprender do amor deste mundo para amar as coisas celestiais, conforme nos ensina a parábola do tesouro escondido e a parábola da grande pérola, em Mateus 13, 44. Nova Israel, a igreja, ponto 2. Estamos falando da igreja de Jesus e não de uma igreja. Não estamos nos referindo a uma denominação, mas uma organização espiritual comparada a um corpo no qual Cristo é a cabeça. Efésios 4,16. Cremos que Deus vê na terra apenas 3 povos: os judeus, para os quais ele tem grandes promessas e alianças e que no momento estão debaixo do juízo divino, porém ainda reinarão com Cristo no milênio e serão bênção a todas as nações. Segundo povo, os gentios são todas as demais nações, exceto Israel, os quais receberão o juízo divino por terem rejeitado a graciosa salvação oferecida na pessoa de Jesus Cristo. Terceiro, a igreja, que é constituída tanto por judeus como gentios que aceitaram Cristo Jesus como Salvador pessoal, por isso estão salvas. Romanos 8:1. Esta igreja que nasceu no Calvário e foi inaugurada no Pentecostes é o cumprimento da palavra. É chegada a vós o reino dos céus. Mateus 3:2. Existe o reino espiritual hoje, onde Cristo é o rei e a igreja está reinando com ele. A igreja é o corpo. Ele é a cabeça do corpo e o Espírito Santo é a vida de todo o corpo. Logo, para ser igreja, é indispensável estar ligado a Cristo e receber vida espiritual do Espírito Santo. Efésios 2:14 ao versículo 18. Vamos para o período milenial, a 7ª dispensação, a dispensação do milênio. Qual dever? Para a igreja nenhum, porque a igreja já estará arrebatada, estará no céu dentro desse período. Para as outras nações, irem para Jerusalém para a adoração ao rei e celebrar a festa das cabanas. Zacarias 14, versículo 16 ao 18. Sinal, a revelação de Cristo. Cristo se revelar de forma plena, completa, porque será um reino governado por ele, um período governado por Cristo. Promessa, Cristo reinará com justiça. Satanás amarrado por 1000 anos, não haverá guerras. Desobediência, a aceitação da rápida atuação de Satanás. Então, no final desse milênio, Satanás será solto e ainda conseguirá, mesmo dentro do governo de Cristo, a enganar algumas nações. Juízo, a batalha final, mas desceu fogo do céu e os devorou. Esta é a batalha final. Apocalipse 20:9, onde Deus aniquilará de uma vez por todas Satanás. Essa é a dispensação do milênio. Próximo milênio, período de 1000 anos, é alvo de muitas profecias bíblicas. Contudo, que antes foi escrito para nosso proveito, foi escrito Romanos 15, versículo 4. Precisamos tomar posse das bênçãos reveladas nessa dispensação. Mais que qualquer outro tema, este é um que muitos gostam de materializar. Gostam de materializar tudo e outras gostam de espiritualizar tudo. Precisamos evitar os extremos e aceitar o que a Bíblia diz sobre o assunto. O milênio será a última oportunidade que a humanidade terá de se salvar da execução do juízo divino sobre toda a terra, anunciado em todas as dispensações. Mateus 24:14. Quando será o milênio? No milênio, grande parte da população da terra terá desaparecido durante os juízos divinos. Na grande tribulação haverá mudanças geográficas e distinções entre as nações que forem aprovadas no julgamento das nações. O início do milênio se dará quando Jesus Cristo voltar literalmente a esta terra, onde já esteve como Salvador pregando a salvação, então estará como rei, reinando sobre a terra. A igreja estará reinando com Cristo no milênio. Apocalipse 5, versículo 9 ao 10. Jesus Cristo, o Rei prometido.
Nestes 1000 anos, Satanás será amarrado e lançado no abismo. Apocalipse 22, versículos 7 ao 12. A terra estará livre das suas maldades e debaixo das bênçãos do Rei Jesus Cristo. Será o governo teocrático, o próprio Deus estará reinando na pessoa do amado Filho. Mateus 19, 28, Lucas 1, versículo 32 ao 33. Israel no milênio. Ezequiel 37, 14. Note, neste tempo, depois da igreja ter sido arrebatada, Israel, punido por Deus por sua rejeição a Cristo, a nação de Israel, debaixo de grande sofrimento, reconhecerá os seus pecados, chorará por eles e suplicará perdão divino em um momento crucial, quando estará prestes a ser eliminada da terra com a perseguição do anticristo. Quando Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém, porque eles o rejeitaram, creio que Jesus chorou por saber dos juízos que eles enfrentariam ao longo dos anos. Deus queria que eles fossem seu povo, uma bênção para todas as nações. Como são horríveis os caminhos e as consequências da vida dos que vivem fora da vontade de Deus. Que alegria saber que Deus, nesta última dispensação, restaurará a sorte de Israel. Se esse povo, que na sua rebeldia trouxe o evangelho da salvação, o que não fará a todos os povos na sua obediência? Zacarias 14, versículo 17 ao 18. Será a celebração alegre da festa das cabanas, alegria, adoração e louvor de todos os povos, porque Jesus Cristo reina. As bênçãos desta dispensação, a glória de Deus sobre Jerusalém. Israel já experimenta esta glória no deserto. Já experimentara esta glória no deserto. Israel já experimentara esta glória no deserto. Já vira o monte Sinai tremer, a coluna de fogo no deserto, a nuvem sobre a tenda e tantas outras passagens que fazem parte da maneira deste povo. E estão anexadas às suas memórias. Agora tudo isto se torna uma realidade. Ezequiel 43, versículo 1 ao 5. Não haverá engano. O enganador estará impossibilitado de exercer as suas terríveis obras. Apocalipse 12, versículo 7 ao 22. Haverá paz na terra, com a ausência do enganador e a presença de Jesus no reinado. Então o mundo viverá sem guerra, finalmente haverá paz, haverá prosperidade. Joel capítulo 2, versículo 23 a 24. Os animais não serão ferozes. Isaías 11, versículos 6 e 8. A longevidade será alcançada. Isaías 65, 20 ao 22. O fim da última dispensação. O fim da última dispensação. Né? No final do milênio ficará provado que o coração humano está cheio de maldade, e por isso carne e sangue não é do reino de Deus. E também ficará provado que o homem por si só jamais se salvará. Após 1000 anos de paz e prosperidade, longevidade, saúde e justiça, vivendo debaixo das bênçãos do reinado de Cristo, como nunca ninguém viveu antes, mesmo assim uma grande multidão se deixará enganar por Satanás, que será solto no final do milênio. Apocalipse 20, versículos 7 ao 10. A rebelião será fustigada imediatamente, dominada por Deus, que enviará fogo dos céus, que os devorará. Este será o verdadeiro fim da carreira, o fim de carreira de Satanás quanto a esta terra, quando então ele será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Por que Satanás será solto? Letra A, para provar que os que nasceram durante o milênio, lembrando que nem Jesus foi isento de tentação. Provar para os que nasceram durante o milênio que nem Jesus foi isento de tentação. Revelar que o coração humano não convertido permanece inalterável, mesmo sob as melhores condições. No reino do Filho de Deus, durante o milênio, não haverá diabo nenhum para tentá-lo, mas ver-se-á que os 1000 anos de bênçãos inigualáveis sob o reino de Cristo não transformarão o coração humano. O problema não é de ambiente, é de coração. Letra C. Mostrar quão pecaminosa é a natureza humana e que o homem jamais se salvará por si mesmo sob as melhores condições. O homem falhou em todas as dispensações e até sob condição gloriosa do milênio.
Somos pecadores por natureza. O mal é residente, iminente em nós. Tiago 1,14. Só o sangue de Cristo pode purificar de todo pecado. 1 João 1,7. Renovação dos céus e da terra. Satanás, seus anjos e demônios ainda não estão ocupando o inferno final, mas este já está preparado para eles. Mateus 25:41. Desde que Satanás foi expulso dos céus, os anjos que o seguiram na rebelião contra Deus, o espaço tem sido a sede de suas atividades e a terra o seu principal campo de ação. Efésios 2, versículo 2, 6, 12. Durante a grande tribulação, ele será expulso dos céus estelares para a terra. Apocalipse 12, versículo 8 ao 9 e versículo 12, parte B. Uma vez Satanás lançado no lago de fogo e enxofre, Deus começa a estabelecer seu reino eterno. 2 Pedro 3,7, versículo 10 até o 13. Somente obras humanas serão consumidas. Hebreus 12, versículo 27, 2 Pedro 3,10. O mesmo Deus que preservou a sarça de se consumir e também tornou imune ao fogo os 3 jovens hebreus, também pode preservar o povo salvo, saindo do milênio e tudo mais que ele quiser durante esta expurgação final dos céus e da terra. Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Está aí a bibliografia, para você que quer aí fazer a sua pesquisa, tá? Tá aí as referências de onde nós tiramos todo este material e conhecimento, tá bom? Meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, tá? Espero que tenha agregado aí para ti esse conhecimento. Não deixe de se inscrever, de comentar, compartilhar aí nas suas redes sociais, tá ok? Aí embaixo tem a descrição, na descrição tem os links para você nos acompanhar nas redes sociais e adquirir o seu material, tá bom? Se quiser nos ajudar, também tem o endereço do Pix aí na descrição deste vídeo. Seja feliz, em nome de Jesus, que o Pai Eterno possa te abençoar rica, poderosamente e constantemente até a sua vida. Fique com Deus em nome de Jesus.